Voltamos. Olha a posição agora, ó. Olha a posição, por quê? Porque agora a gente vai ver os crimes em espécie, não é? Vamos aí trabalhar quais são os crimes que são regulados pela Lei 10.826. Começamos aí pelo artigo 12. Pelo artigo 12. O artigo 12 fala sobre o quê? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Cuidado! Arma de fogo de uso permitido. Tá certo? Muito bem. Então, antes da gente iniciar esse artigo 12, é importantíssimo relembrar um conceito. Que conceito é esse, Emanuel? Simples. Preste atenção. O porte, não é? Sobre o porte. O porte e posse são duas coisas distintas. Porte é uma coisa, posse é outra. Porte, pessoal, autoriza o agente a trazer consigo a arma em todos os lugares que estiver. Ou seja, aquela expressão extramuros. Já a posse, não é? Já a posse é o registro da arma. Não é? Já o registro da arma confere ao agente apenas a posse. Então, a posse nada mais é que um registro. Ou seja, o direito dá o direito de ter uma arma em casa ou na empresa do qual o indivíduo é proprietário ou responsável. Não é? Ou seja, mais uma vez, o porte autoriza o agente a trazer consigo a arma em todos os lugares. Já o registro da arma confere ao agente apenas a posse. Então você tem duas coisas. Você tem o registro, que equivale à posse, e você tem o porte. Tá certo? Muito bem. Então o artigo 12 ele diz o quê? É crime possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição. Então, primeiro ponto aqui. Observe que o crime não é só possuir arma de fogo, mas tem um acessório ou munição. Por isso que a gente precisou ter aqueles conceitos. O que é munição, o que é acessório, o que é arma de fogo. Então, o simples, não é fato de possuir na minha casa projéteis, mira laser, silenciadores, vai estar aqui enquadrado no artigo 12 da Lei 10.826. Eita, nem botei aqui para começar o cronômetro, pessoal. É que a gente trabalha aqui, não é? Por tempo, tá? Porque para didaticamente ficar melhor para vocês, para não ficar uma aula muito curta nem muito longa, não é? Porque senão o cara cansa. Na minha época, quando eu estudava, as videoaulas eram de 2 blocos, 1h30 cada bloco. Aí você tinha uma aula, uma videoaula de 3 horas, dividida em 2 blocos de 1h30. Meu amigo, aquilo era cansativo, que era miserável. E para o professor da aula, ficava 1h30 em pé. Vocês não sabem como é cansativo dar aula online, né? Porque é só você e a peste da câmera. Porque até o professor Isaqueu, que devia ficar aqui comigo, ó, foi lá, tá sentadinho lá com os pés no sofá, comendo e bebendo. E eu aqui, ó,
gravando. Então, por isso que foi diminuindo esses blocos para melhorar a qualidade em relação ao professor para dar aula e para vocês não ficar cansativo, tá? Então, vamos lá. Então, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, isso é importante, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal, que a gente vai ver o que é isso, ou regulamentar. Ou seja, vou logo dizendo, não tem a validade, eu disse que tem que ser renovado aquele registro, ou seja, aquela arma, você tem o registro, mas não renovou. Aí está em desacordo com determinação legal regulamentar. Mas aí existe uma discussão sobre isso. Depois a gente vai trabalhar. No interior de sua residência ou dependência desta, Emanuel, o que seria a dependência desta? Garagem, é um exemplo. Ou ainda no seu local de trabalho. Mas vejam, desde que o indivíduo seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Se liga na pena porque cai em prova a pena. A pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa. Detenção, pessoal. Ou seja, o indivíduo inicia no regime semiaberto, progride para o regime aberto diferente de reclusão. Ora, o direito de posse irregular de arma de fogo, a gente pode dizer que abrange duas situações. Primeiro, o cara adquiriu aquisição e posse irregular de uso permitido, acessório ou munição, na sua residência ou dependência desta, ou ainda no local do trabalho. Em resumo, o cara não registrou arma de fogo. Ele tem uma arma de fogo em casa e não registrou a sua arma de fogo. Se não há registro, consequentemente não há posse. Porque o que é que a gente aprendeu? O registro confere a posse. E qual seria a outra situação? É aquela questão de sair do prazo de validade, né? A não renovação do registro da arma de fogo de uso permitido, acessório ou munição, não é? No período estabelecido no regulamento. Então, ou seja, o registro da arma de fogo encontra-se o quê, meus amigos? Vencido. E eu disse para vocês que isso é uma divergência. Lá, o STJ, vê só, o STJ, a quinta e a sexta turma, que é sobre crimes, né, que tratam discussões sobre crimes, a quinta e a sexta turma criminal, elas mesmas divergem sobre isso. É interessante, né? A quinta e a sexta turma divergem sobre se é crime ou não ter o registro vencido. Então, vamos entrar nessa seara de discussão? Não vamos entrar nessa seara de discussão, porque não vai cair na tua prova. Seria uma seara de discussão mais para delegado, promotor, juiz, tá certo? Então, não vai cair nessa seara se a quinta ou a sexta turma do STJ consideram o prazo de validade como crime ou não, tá? Só lembrando uma coisa. Arma de chumbinho. Arma de chumbinho é crime. Arma de chumbinho é crime? Não. Arma de chumbinho não é considerada arma de fogo, pessoal. Se não é considerada arma de fogo, o fato é atípico. tá?
Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Vamos analisar agora o crime. O crime de posse. Ora, meus amigos, quando é que ocorre o crime de posse? Veja, o crime de posse ocorre quando eu possuo arma de fogo, e não possuo registro. Ou seja, esse crime é um crime comum, porque esse delito pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Esse delito pode ser praticado por qualquer pessoa. Agora, o que a gente tem que se ligar, que vem a pegadinha da prova, meus amigos, é no segundo caso. Porque no segundo caso, o crime não é comum, não. O crime é próprio. Na segunda parte, o crime é próprio. Segunda parte, Emanuel, é aquele cometido pelo proprietário responsável legal do estabelecimento ou da empresa. Como assim, Emanuel? Preste atenção. Ó, eu sou empregado, né, do professor Isaqueu Silva. Né? Sou contratado, professor contratado, né, pela plataforma online. Estou preparado. Olha aí, né? Não é brinquedo não, meu amigo. Está pensando o quê? Ó, mas eu estou com medo de assaltos aqui quando eu venho para Limoeiro. Eu tenho posse de arma. Tenho um registro da minha arma. Aí eu quero vir para Limoeiro. Eu disse, pô, bicho, lá é perigoso. Eu vou fazer o seguinte. Como lá em Isaqueu é meu local de trabalho, pô, não tem problema. Eu levo a arma, qualquer coisa. Eu estou com registro da arma, eu tenho posse de arma no meu estabelecimento de emprego. Então, não vai ter problema nenhum. Aí eu chego aqui com minha arma. Não é? Aí o professor Chapinha e Johannes Ratten, não é? Com inveja da minha arma. Que a minha arma é maior do que a dele. Porque a dele é pequenininha. Ele tem uma arma, o professor Johannes Ratten tem uma arma. Mas é bem pequenininha a arma do professor Johannes Ratten. A minha não. É uma arma grande, não é? Robusta, não é? Aquela arma imponente, né? Aí o professor Johannes Ratten, com inveja de minha arma, chama a polícia. Diz, professor Emanuel Tadeu está lá com a arma de fogo lá no professor, lá no local de trabalho, lá no estabelecimento comercial da plataforma Estou Preparado. Aí chega a polícia. Olha, o senhor está preso por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Eu digo, não, peraí, bicho, não, negativo. Negativo. O artigo diz que eu posso ter a posse e no meu local de trabalho. No meu local de trabalho. Aí o policial disse, senhor, o senhor teve uma interpretação errada do artigo 12. Não é no seu local de trabalho. Aí, só se o senhor teria a não tipicidade, não aplicação do artigo 12, se essa empresa fosse sua. Como a empresa não é sua, então, meu amigo, você está preso pelo dispositivo do artigo 12. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Entenderam aí, pessoal? Entenderam? Se fosse o professor Isaqueu, não tinha problema. Não tinha problema, porque aqui,
é a pessoa jurídica, a empresa é do professor Isaqueu, mas a empresa não é minha, eu apenas trabalho na empresa. Espera aí, Emanuel, me diz uma coisa. E dentro do teu carro, quando tu viesse, se fosse parado, o carro é considerado residência? Negativo. Carro não é considerado residência, viu? Carro não é considerado residência. Carro é apenas considerado local de trabalho. Olha aí, carro é apenas considerado local de trabalho, porque senão eu vou dizer que o táxi vai ser residência do taxista. Aí surge uma discussão ainda maior. Boleia de caminhão. Boleia de caminhão é asilo, é considerado asilo inviolável? Discussões à parte, não é? A maioria aí dos julgados determinam que boleia de caminhão não é asilo inviolável. Não sendo asilo inviolável, a arma encontrada ali não seria pelo crime do artigo 12, posse, mas sim o crime de porte. Tá? Inclusive, essa questão caiu na prova da Polícia Rodoviária Federal. É uma questão tão discutida, pessoal, que inclusive essa questão da Polícia Rodoviária Federal foi anulada. Não é? Ela foi anulada porque existem julgados diversos sobre isso. Existem doutrinas, não é? Dizendo que, doutrinadores dizendo que boleia de caminhão é asilo inviolável, tem doutrinadores que não é, tribunais que dizem que sim, tribunais dizem que não. Então, um tema bastante discutido, então a gente não entra nessa seara de discussão, tá certo? Beleza? Muito bem. Continuando ainda a análise, né, do artigo 12. Preste atenção que no artigo 12 ele diz possuir ou manter. Possuir ou manter não são expressões sinônimas, tá? Possuir uma coisa, manter é outra. Então, quando eu digo possuir, significa ter a posse de arma de fogo, de uso permitido, acessório ou munição. Ou seja, nesse caso, eu serei como possuidor ou proprietário de maneira prolongada. Mas quando eu digo, não é? Manter é outra coisa. Veja. Possuir significa o quê? Você ter o registro, significa ter a posse, não é? De maneira prolongada. Exemplo, o dono de arma de fogo de uso permitido que possui na sua casa, no interior de sua residência, não é? Uma arma de fogo, mas sem registro. Ele possui uma arma de fogo sem registro. Então, ele vai estar enquadrado no crime de possuir arma de fogo de uso permitido. Então, crime de possuir arma de fogo de uso permitido. Já quando ele fala em manter, significa que o indivíduo conserva, significa que o indivíduo guarda a arma sob seu cuidado, mas a arma não é dele, a arma é de terceiro. Então, ele mantém a arma de fogo em casa, mas a arma não é dele, a arma é de terceiro. Então, por exemplo, um amigo que perdeu um bicho, me quebra o galho, eu vou viajar, guarda minha pistola aí, meu amigo, não é o crime de possuir.
O crime é de manter, porque a arma não é dele, tá? Então o crime é de manter, beleza? Entenderam aí? Por isso que fala no artigo 12. É crime possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tá certo? Vamos lá, continuando aqui. Lembre-se que é um crime. O crime de posse, ele é um crime de delito, é um crime permanente, não é? Então, lembra aí que o crime de posse, não é? Irregular de arma de fogo, é um crime permanente, ou seja, sua consumação, né, ela se estende, não é? Ela se estende enquanto o indivíduo a possuir, não é? Enquanto o indivíduo a possuir. Logo, assim, é possível a ocorrência de prisão em flagrante a qualquer momento, né? A qualquer momento. Agora, me diz uma coisa. O professor Isaqueu Silva, ele tem uma arma de fogo antigona. A arma de fogo do professor Isaqueu Silva é antigona. Imprestável. Considerada obsoleta. Por quê? Não dispara mais. É aquela arma de fogo que não dispara mais, ou seja, totalmente ineficiente, não é? Totalmente ineficiente, não faz mais nada. A arma de fogo que o professor Isaqueu tem aqui, que ele possui, é uma arma obsoleta, não serve mais para nada. Veja, eu posso dizer que essa arma de fogo, que é obsoleta, que o professor Isaqueu vai estar cometendo crime previsto lá no artigo 12, posso dizer, pessoal, claro que não. Temos uma hipótese aí de crime impossível, não é? Por absoluta ineficácia do meio. Por absoluta ineficácia do meio. Então, nessa situação, não é? O registro não é necessário. Ou seja, a posse não é necessária, não é? Não há que se falar em crime, não é? Do artigo 12. Tá certo, meus queridos? Tá certo? Porque o professor Isaqueu, a arma do professor Isaqueu, ela é obsoleta, né? Não serve mais para nada, né? É um crime, o professor Isaqueu comete um crime impossível, tá? Muito bem, para a gente terminar aí esse artigo 12, dizer que o crime de posse de arma de fogo, ele é um crime afiançável, não é? E essa fiança pode ser determinada pelo delegado de polícia, pela autoridade policial, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 anos. Então, quando a pena privativa de liberdade não é superior a 4 anos, então a fiança, não é, pode ser determinada pelo delegado de polícia. Artigo 322 do Código de Processo Penal. E a ação penal, Emanuel? Ação penal pública incondicionada. Temos aí ação penal pública incondicionada. Bem, meus amigos, crime de omissão de cautela. Então aí já temos aí o artigo 13, né? O artigo 13 que fala sobre a omissão de cautela. Bem, o que se falar sobre omissão de cautela? Bem,
é omissão? Omissão é quando eu deveria praticar uma ação e não faço. É um ato de não fazer, não é? É um ato de não fazer. Então, o artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, não é? Ele vai versar sobre 2 crimes. O seu caput, ele vai determinar a omissão de cautela propriamente dito, e o parágrafo único, ele vai falar também de omissão de cautela, mas uma omissão de comunicação de perda ou subtração de arma de fogo. Então vamos lá, então vamos ver isso aí, ó. Artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir, ó, preste atenção, que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Então, o caput, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere da arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Então aí nós temos uma pena, que é a pena de detenção de 1 a 2 anos. Então nós temos a primeira pena aí, que é uma pena de detenção de 1 a 2 anos, tá certo? E multa. Não é ainda pena de reclusão. E a pena é inferior ao artigo anterior, né? O artigo anterior você tinha de 1 a 4 e agora você tem de 1 a 2 anos e multa. Bem, e o parágrafo único a gente vê no próximo bloco, galera, para a gente não ultrapassar aquele limite de tempo que eu falei para vocês, tá certo? Até mais!